Na segunda parte da entrevista com o líder do PMDB na Câmara Federal e candidato à presidência da Câmara, deputado Eduardo Cunha, ele fala dessa negociata que acontece entre o Planalto e o Legislativo, entre o Executivo e o Congresso Nacional. Como acabar com o balcão de negócios e por que o PMDB, que cada vez cresce mais e fica mais musculoso, não lança um candidato à presidência da República e acaba levando a faixa de ser o partido mais governista de todos, aquele que está sempre com o governo, independente de quem seja o governo. Será que essa história pode mudar? Eu converso com o deputado sobre esses assuntos. Como é que se faz para quebrar essa imagem, né, que se tem de que a relação entre o Planalto e o Congresso é um balcão de negócios, que para se compor uma base é preciso sempre negociar, é preciso sempre distribuir cargos, como é que se faz isso? Mais grave que os cargos são as emendas. O próprio Poder Executivo, não vou dizer que é esse governo, é todos os governos ao longo dos tempos, sempre usaram, esses sim, como balcão de negócios, as emendas parlamentares. Os parlamentares só recebiam o dinheiro das emendas se votasse a favor do governo. Então, isso sempre, quem transformou o Congresso no balcão de negócio foi o próprio Poder Executivo no seu tempo. Não, volto a dizer, não é esse governo, são todos os governos na democracia. As emendas para que os deputados atendam as suas bases. São legítimas. Muitas cidades pequenas não têm outra forma de acesso ao orçamento da União que não seja através das emendas parlamentares. Então, o que acontece? Nós criamos um instrumento, que foi até uma proposta de campanha do Henrique como presidente, do orçamento impositivo, que está no vai e volta, a gente não consegue acabar, porque o governo não quer. Na verdade, o governo não quer a votação do orçamento impositivo, porque o governo quer continuar mantendo esse instrumento. Então, isso é uma situação dos dois lados. Não adianta só você dizer que tem no parlamento quem queira participar do balcão de negócio. Tem que ter quem esteja do outro lado do balcão querendo oferecer negócio. Sim. Então, é preciso que os dois lados saibam que a relação tem que mudar. Nós temos que ter, com transparência, com clareza, políticas públicas que sejam debatidas e, como a gente mesmo fala, se eu divergir, você vai ver o conteúdo da minha divergência. Esse conteúdo a gente pode explicar em qualquer televisão de dia, de noite, a qualquer hora, que todo mundo vai acabar compreendendo. Pode até não concordar comigo, mas nós temos que acabar, sim, com o balcão dos dois lados. Então é preciso que acabe com essa pouca vergonha. Ter orçamento impositivo é um sinal que o próprio governo não está interessado mais em balcão de negócios. Se eleito presidente, qual vai ser a sua contribuição para acabar com essa pouca vergonha, como o senhor disse, esse balcão de negócios? Veja bem, em primeiro lugar, se não tiver aprovado o orçamento impositivo, farei de tudo para que ele possa ser aprovado. Em segundo lugar, se você for fazer a pesquisa histórica, os grandes avanços institucionais que a Casa teve foram sob o comando do PMDB. O próprio Michel, quando era presidente da Câmara, ele deu uma interpretação que as medidas provisórias só trancavam a pauta dos projetos de origem do Poder Executivo. Consequentemente, nós poderíamos votar emendas constitucionais, projetos de leis complementares, outros projetos que não fossem iniciativa do Poder Executivo. Consequentemente, a Casa que estava engessada, com uma forma que o Poder Executivo tem de engessar o Parlamento, é entupir de medidas provisórias, para tratar de temas banais. Então, naquela interpretação do Michel, nós conseguimos, a partir daí, deixar o Executivo, ou o Parlamento menos dependente do Executivo, o Executivo, de uma certa forma, mais dependente do Parlamento, que passou a ter que negociar, porque matérias eram apreciadas. Porque para o Executivo, a melhor coisa que tem é o Parlamento não legislar. Porque qualquer legislação que o Parlamento possa fazer, o Executivo sempre se porta contra. Por quê? Porque há sempre risco de aumento de despesa pública. Então, por outro lado, na gestão do Henrique foi a discussão das emendas, que é do PMDB. Discussão da proposta do orçamento impositivo, de acabar com essa pouca vergonha das emendas. Eu pretendo ter algum avanço institucional nessa mesma linha, para que a gente possa sempre melhorar a relação do parlamento, sem que agrida ninguém. É para ter um parlamento altivo, que a gente possa lá exercer essa soberania sem qualquer tipo de atitude que possa agredir a governabilidade. É um compromisso seu, líder do PMDB, homem que vai lançar a sua candidatura dia 2 de dezembro, né? Tá certinho já. Certinho. certinho. Não tem conversa, não tem paredão que vai impedir, não. Nada. Então, dia 2, candidatura lançada. Pronto. Então, o senhor como líder do PMDB, né? Um homem que se apresenta aí com grande musculatura para assumir a presidência da Câmara. É um compromisso seu fazer de tudo para que projetos que regulem a mídia, né, e que tenham outros nomes para censura sejam derrubados, porque agora tem um outro nome. É regulação econômica para os oligopólios. Mas que oligopólios, cara pálida? Né? Então, quer dizer, cada hora aparece um nome diferente. Isso, claro, foi um recado para a Globo, não é um oligopólio. A Globo é líder em TV, não é em jornal. Não é rádio, não é revista é a Veja. Então, quer dizer,
peraí, né? É um compromisso seu, deputado? Total. Não tem da minha parte nenhum apoio para a regulação de mídia sob qualquer nome, seja regulação de conteúdo, seja regulação econômica, seja qualquer tipo que possa impedir a liberdade de imprensa. Tem uma frase do passado que até um senador antigo do PMDB, na reunião do Conselho Político, falou: para má imprensa, mais imprensa. Então, nós temos que ter sempre mais imprensa e cada vez mais livre. Quem tem alguma coisa ou que não se conforma com qualquer coisa que possa ter sido publicada ou divulgada ou veiculada, procure o outro poder, que é o judiciário, onde ele pode esclarecer suas dúvidas ou buscar reparação. Para isso é que os poderes são independentes e para isso que cada um é responsável pelo seu ato. Então eu sou frontalmente contrário à regulação de mídia, como fui frontalmente contrário aos conselhos populares, como sou frontalmente contrário ao plebiscito. É bem clara essa minha posição. A bancada do PMDB joga junto nisso. Eu sou aqui, no momento que eu estou como líder do PMDB e que eu falo sobre esses temas, eu não falo só como parlamentar Eduardo Cunha, eu falo como líder de uma bancada de deputados, que hoje são 71 deputados, que me autorizou e me delegou essa posição exatamente desses temas que eu estou te falando. Bom, o senhor falou que, olha, quem tiver problema, quem se sentir ofendido, procura o judiciário. Deixa eu contar uma curiosidade, que o senhor moveu várias ações já contra jornalistas, né? Umas 50, não foi isso? Não sei se foram 50, o pessoal pega no seu pé demais, deputado? Não, pode pegar, veja bem, mas eu também não me preocupo. Eu acho o seguinte, todo mundo que efetivamente, porventura, tem me agredido, quando eu falo que eu busco o Poder Judiciário, eu busco para aqueles que me agridem, não que me criticam, aqueles que me ofendem sem o meu direito de defesa. Porque se me dão um direito de defesa e meu direito de defesa está exercido nas suas veiculações, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu não vou só ser agredido e ficar quieto. Agora, eu não reclamo, eu não busco regulação, eu busco a reparação pela via correta, que é o Poder Judiciário. Que está aí, né? Para qualquer Para um. isso, para a democracia é isso. Agora, como é que o senhor avalia, se comprometa um pouco aqui, deputado, líder do PMDB, como é que o senhor avalia o atual governo, o governo Dilma? Reeleito de novo, quer dizer, há uma série de problemas, todo mundo sabe, está aí, economia, não tem ministro da Fazenda, um ministro pede demissão, daí o outro pede também, daí os outros vão em solidariedade, aí uns dizem, não é bem assim. Como é que o senhor avalia esse governo e esse momento político do Brasil? Joyce, nós temos aqui, talvez é o terceiro presidente ou a terceira presidenta que vai exercer a reeleição. Tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Lula e agora temos a Dilma. O segundo mandato, nós temos que avaliar ao fim do segundo mandato completo com o primeiro, porque passa a ser praticamente um único mandato de 8 anos. Se você analisar isoladamente, o Fernando Henrique no primeiro mandato foi muito melhor do que no segundo mandato dele. O Lula foi melhor no segundo mandato que foi no seu primeiro mandato. Só o tempo vai dizer. Então é muito difícil você analisar no meio do caminho. Eu só faço uma observação que o segundo mandato dela já começou. Ou seja, porque quem foi reeleito não tem muito tempo, a sociedade já espera, porque já está vendo essa pessoa no exercício do poder. Então não dá aquela carência que a gente daria para um novo eleito, para esperar ele formar sua equipe, ele anunciar o que ele vai fazer, começar a executar e ter uma benevolência. A sociedade é muito mais crítica com aqueles que foram reeleitos e exige deles respostas mais imediatas. É muito importante essa conscientização e que as medidas que forem tomadas sejam tomadas de forma céleres, para justamente, principalmente as medidas econômicas, porque isso, de uma certa forma, acaba tornando um governo, antes da hora, mais envelhecido. Por isso que tem que se tomar as atitudes rápidas, porque todo mundo já vê a presidente hoje como no exercício do seu segundo mandato, e não ainda como terminando o primeiro mandato. Bom, de qualquer sorte, nós temos aí quase 4 anos já de gestão Dilma, né? Eu vou facilitar. Ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo? Até agora, o que o senhor me diz desses 3 anos, quase 4? Vai ser ótimo em alguns setores, vai ser ruim em outros. Tudo uma questão de que, por isso que eu digo a você, é muito difícil, porque ele pode ter uma mudança muito grande, ou pode não ter nenhuma, ele pode piorar. Tem que analisar no conjunto. Se você for falar em alguns setores, a economia, eu posso dizer que teve regular na economia, mas eu também tenho que analisar o que aconteceu no mundo comparativamente ao que houve em outros momentos. Então, tudo é muito relativo, é muito difícil fazer uma análise no meio do caminho, até porque ainda está em processo. Então, eu posso aqui levantar pontos que efetivamente eu serei eu mesmo contestado por mim mesmo daqui a pouco. Então, eu prefiro esperar para fazer uma avaliação mais completa. Voltemos para a Câmara. O que é o baixo clero, né? O senhor é dito nos baixos... Não, ele é adorado no baixo clero, né? Fala um pouquinho dessa relação, deputado. Não, a Câmara convencionou a criar um determinado grupo de parlamentares, porque qual é a dificuldade que você tem na Câmara dos Deputados? Os parlamentares, na sua maioria, são eleitos por municípios
ou por lideranças municipais, defendem os seus municípios. Então, consequentemente, esses parlamentares passam a maior parte do seu mandato praticamente virando um despachante dos seus prefeitos. Ou seja, passa o tempo inteiro mendigando, por isso que eu digo que o orçamento impositivo é muito importante, atrás das suas emendas, levando prefeitos para audiências com órgãos do governo. Então, essa turma se ausenta muito da atividade cotidiana do parlamento. Então, como eles se ausentam, consequentemente, na hora das votações, eles acabam tendo que seguir os líderes, que muitas vezes eles sequer sabem aquilo que estão sendo votados. Porque estão no ministério, não participaram das reuniões, não participaram da reunião de líderes, não participaram das reuniões de bancada, consequentemente sequer tomaram conhecimento. Então, esses companheiros nossos acabaram, por causa disso, por não saber o que estava sendo votado, por não acompanhar ou por preferir exercer o seu mandato dessa forma, acabam se autodenominando baixo clero, porque acabam votando de acordo com a orientação dos líderes que estão colocando. Mas são parlamentares iguais a nós. Voto dele vai igual ao meu. É que nem o voto da população. Cada voto é um voto igual ao outro qualquer. Então é muito importante cada um desses. Eu os trato com o carinho e o respeito que cada um merece. O seu partido, o PMDB, que já foi batizado tantas vezes de colcha de retalho, são muitos PMDBs, e de fato há uma diferenciação. Se você pensa lá no PMDB do Rio Grande do Sul, é um PMDB. Se você pensa no PMDB de Pernambuco, é outro PMDB. PMDB de Alagoas é outro PMDB, né? Que partido é esse, deputado? Como é que se explica ou não se explica? Não, se explica sim, se explica perfeitamente. Até porque se você olhar o nome do PMDB, vem do antigo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Nós tivemos uma ditadura militar, que os partidos foram extintos naquele momento, foram criados dois partidos, antigamente era a Arena e o MDB. Todo mundo que era contra a ditadura estava dentro do MDB. MDB velho de guerra. Velho de guerra. O que aconteceu a partir daí? A partir que foi tendo a abertura e foram se criando partidos políticos, saíram várias costelas do PMDB, inclusive o próprio PSDB. É fruto de uma fusão do próprio PMDB. Então, as pessoas que estavam no PT num certo momento estavam no PMDB, que estão hoje no Partido Comunista estavam no PMDB. Enfim, o PMDB, ele abraçou todo mundo. Então, se criou uma cultura de movimento e não uma cultura de partido. Consequentemente, abraça as divergências, convive com as pessoas divergentes entre si, porque todos tinham o mesmo objetivo, que é combater a ditadura, todos reverenciar a democracia, lutar pela liberdade de imprensa. Isso é do histórico, do sangue do PMDB. Então, essa cultura ficou. Então, as divergências são explicitadas, são debatidas e todos respeitam as divergências. E mais, juntando-se a isso tudo, como o PMDB não teve projeto político nacional, o PMDB só teve, depois da ditadura, 2 candidaturas à presidência, foi Ulisses Guimarães, já depois, no fim do desgaste daquele primeiro governo, que seria do Tancredo, que foi do Sarney, e que foi com o Collor, venceu a eleição. E depois Quércia, saindo candidato em 94 com aquele desempenho, o PMDB não teve candidato à presidência da República. Então, acabou sendo uma federação, uma confederação de várias federações de poder regionais. Partido com muito mais atuação congressual e com muitos governadores. Nessa eleição nós saímos com 7 governadores de estados. É o partido que mais governador fez e poderia ter feito mais. Então, consequentemente, o PMDB, cada governador de estado constitui praticamente uma federação do PMDB. Então, essa cultura está muito entranhada na gente. Não há o que fazer. Só uma coisa pode fazer para mudar isso. É ter um projeto político com uma candidatura forte à presidência da República e que possa debater isso. O senhor atropelou a minha pergunta, porque como é que pode esse partido desse tamanhão, como o senhor disse, que está espalhado aí pelo país, que é a grande raiz dos outros partidos, né? Que lutou contra a ditadura, o MDB velho de guerra, que virou esse PMDB, que comanda o Congresso, que tem força política, não lançar um candidato à presidência da República, não ter esse nome, não entrar nessa corrida, né, nesse páreo. O que acontece? O que acontece basicamente? E aí leva a pecha, que o PMDB é o partido mais governista porque está no governo, independente de quem seja o governo, né? Essa piadinha vira sempre. Imagina, Joyce, o problema todo é que nós criamos no Brasil a cultura dos candidatos, e não dos partidos que têm os seus candidatos. Então, os candidatos são muito mais fortes que os partidos. Pode ser que, na medida que as campanhas estão mostrando isso, que você está fazendo campanha eleitoral e está conseguindo mudar pesquisas eleitorais, que muita antecedência dava vitória a candidatos que acabam derrotados fragorosamente depois, porque fizeram campanha, tinham estrutura partidária, consequentemente puderam mostrar suas propostas, é uma cultura que está mudando. Porque antes você busca aquele que tem viabilidade eleitoral. Esse que tem viabilidade eleitoral sustenta a sua candidatura e, consequentemente, leva os partidos atrás. Seja o seu partido, seja aqueles que podem se coligar com ele.
Então, essa cultura tem que inverter. E o PMDB vai ter que inverter. Eu não vejo o PMDB daqui a 4 anos num projeto político em aliança com ninguém sem disputar a presidência da República. Oba, temos aí um pré-lançamento de um candidato à presidência? Não é isso não. Quer dizer que eu não vejo o PMDB. Eu não estou dizendo que seria, eu não tenho essa mas sim, mas é o futuro do PMDB. É o futuro quer dizer, do buscar PMDB. esse líder para disputar a presidência da República. Eu acho que temos que buscar. Como é que é a relação sua com os líderes da oposição, com Aécio Neves no Senado? Como é que é e como será essa relação agora no próximo mandato? A minha relação é de muito respeito e continuará sendo de muito respeito. Não há razão para não ser desse jeito, né? Com todos esses eu tenho uma excelente convivência parlamentar, não convivência pessoal, como eu tenho também com os outros da base, e com respeito, porque o parlamento ele é feito basicamente de você respeitar as divergências e construir convergências. E você pode ter divergências sem ter inimigos. E você pode ter convergência sem precisar ser amigo. Então o parlamento tem essa vantagem. É preciso a gente ter essa sabedoria para poder, em cada momento, buscar construir a convergência. Então eu tenho com a oposição, com os líderes da oposição, vários que já mudaram, já houve mudança de líderes várias vezes, com todos uma relação muito respeitosa e todos com transparência. A gente debate os problemas, temos posições convergentes ou exercemos a divergência com a maior tranquilidade. O que é de convergente entre o PMDB de Eduardo Cunha e o PSDB de Aécio Neves, por exemplo? Pode ter em várias matérias. Eu estou falando que na convivência de parlamento é no exercício do debate. Você vai ter temas que nós vamos estar juntos e votamos juntos e vai ter temas que nós somos opositores uns aos outros. É normal isso. Em quem o senhor votou para a presidência? Eu não declarei a minha posição. Meu voto é secreto. Meu voto como voto é secreto, né? Eu vou continuar mantendo ele secreto. Não, isso é porque se eu fizer isso nesse momento, seria um oportunismo. Qualquer coisa que eu falar vai ser um exercício de oportunismo. Se eu tivesse que fazer, eu tinha que ter feito na hora que estava correndo o processo eleitoral. O problema é que eu tinha uma bancada rachada. E essa bancada rachada implicava que se eu tomasse um posicionamento para cada lado, eu declarasse o posicionamento, eu estaria, de uma certa forma, sendo líder apenas da parte dessa bancada que apoiasse a candidatura que eu estivesse defendendo. Então eu optei por manter uma neutralidade, inclusive no meu próprio estado, que tinha a minha eleição que eu disputei, a minha de deputado, eu tinha pessoas que trabalharam comigo que votaram no candidato A, no B, no C e no D. Eu tive de tudo, entre apoiadores que votaram comigo. Então, até para a minha própria eleição, seria mais dificultosa se eu tivesse tido um posicionamento. Tendo hoje o PMDB, que foi rachado na eleição, sim, né? Boa parte ficou ali próximo do PSDB, alguns líderes individuais, né, declararam apoio ao tucano Aécio Neves. O senhor acha que isso vai ser uma rotina na Câmara? Quer dizer, a gente vai ter esse PMDB mais ligado à oposição e um PMDB mais ligado à situação? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter... A gente sempre exerceu na bancada que a gente debate as divergências, chega a um consenso sobre como votar e todo mundo vota unido. Vai continuar assim. Porque nós não vamos exercer no parlamento nem a oposição, nem a situação. Nós vamos exercer o papel que a bancada do PMDB quer exercer. Quer queira, quer não queira, mesmo aqueles que não votaram na candidatura da Dilma, o PMDB está na chapa da Dilma, tem o vice-presidente da República. Então o PMDB não tem sentido se posicionar como oposição ao governo, não se posicionará. A bancada nenhum quer disso. Agora, o que não vai impedir que tenhamos divergências e que possamos, em alguns momentos, votar contrário a pontos do governo, como esse do decreto, por exemplo. Quem o senhor prefere enfrentar, lançando o PT um candidato, Marco Maia ou Arlindo Quinalha? São todos bons companheiros, os dois já foram presidentes da casa. Eu votei nos dois para presidente, no Arlindo Quinalha no seu momento, no Marco Maia no seu momento. E aquela história, time que quer ser campeão não escolhe adversário. Muito bem. O deputado Eduardo Cunha é radialista também. Aliás, quem são os eleitores de Eduardo Cunha? O senhor tem uma multidão que o acompanha no rádio, né? Já há algum tempo. E manteve o seu minutinho no rádio ali no Rio de Janeiro, né? Porque é uma bela forma de comunicação com o seu eleitorado, né? Sem dúvida, eu faço isso todos os dias. Veja bem, meus eleitores, eles são, na sua maioria, defensores que pensam igual a mim, né? Eu sou defensor da vida, defensor da família, meu eleitorado predominantemente é a favor da vida e da família, o eleitorado evangélico, e tem vários... Você era da nossa terra, não é isso? Sim, tem vários também eleitores meus que são derivados de parcerias políticas que eu tenho com deputados estaduais
do meu partido e até de outros partidos em determinadas regiões do Estado. Então, eu tenho os dois lados da representação. Eu tenho a representação distrital de alguns municípios e tenho a representação de opinião pelo meu eleitorado. Eu já sei o que quer Eduardo Cunha. Quer ser presidente da Câmara Federal. Mas quem é Eduardo Cunha? É um brasileiro que buscou a vida pública para poder exercer o seu direito de ter opinião, para exercer aquilo que ele pensa, para representar quem o elegeu e que busca na política não a ambição de poder galgar espaço, porque eu nunca busquei nada por ambição, apenas o exercício da sua profissão que ele escolheu ter, com o seu desempenho correto, buscando atender às necessidades da população mais carente e buscando também, ao mesmo tempo, não trair a confiança daqueles que me elegeram. Ser correto com todos, de uma forma leal e poder divergir sem ter qualquer tipo de problema, se assim eu entender. Muito bem. Eduardo Cunha, líder do PMDB, lança a candidatura. É dia 2 de dezembro. Não tem conversa, não tem paredão. Se tiver paredão, pula o paredão. Pula o paredão. A presidência da Câmara Federal. Como eu disse no começo dessa nossa conversa, hoje é talvez a eleição mais importante e mais disputada, né, desde a eleição para a presidência da República. É o que está movimentando toda a política pela importância toda que tem a Câmara, pela importância que tem o Congresso. Deputado, muito obrigada pela entrevista, boa sorte e até a próxima, logo depois da eleição. Se Deus quiser, voltar como presidente. Muito bem. Compromisso? Compromisso. Tá bom. Obrigada, deputada. Até a próxima. Obrigado a vocês. Aqui em TVja, tvdeveja.com, a programação não para, você já sabe, então já já a gente se vê. Muito obrigada pela companhia. Tchau.